Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso, oferecido aí pelo Baú da Tecnologia. Antes de começar essa aula, eu vou pedir para vocês aí que se inscrevam no nosso canal, né? Baú da Tecnologia. Visitem a página do nosso Facebook, Baú da Tecnologia Oficial. E curtam lá, né? Se inscrevam também. Também tem o nosso grupo de ajuda, né? Para quem ficar aí com dúvida nas aulas, dá para entrar lá para tirar as dúvidas, tá? É um grupo exclusivo aí do nosso curso. Para quem quer também tirar aí o certificado, né? No final do curso, as aulas ainda estão sendo lançadas, mas no final a gente vai ter aí um certificado gratuito. É só acessar o site baudatecnologia.com.br, se inscrever lá, entrar no nosso curso lá, fazer os exercícios e lá no final do curso vai poder tirar o certificado. Beleza, galera? Bom, vamos prosseguir então aí para as aulas, tá? A gente está aí no módulo 1, né? Fundamentos da eletrônica. E essa aqui é a aula 13. A gente vai falar aí um pouquinho sobre potência elétrica em corrente contínua, tá? Então, pessoal, certos conceitos de física, né, já fazem parte aí do nosso dia a dia, né? Quando a gente opta aí, por exemplo, por uma lâmpada de menor potência para gastar menos energia elétrica, né, está se aplicando aí o conceito de física, né, chamado potência. E potência é um conceito que está diretamente ligado à ideia de força, produção de som, calor, luz e até mesmo ao gasto de energia, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma aula mais conceitual, né? Mas é bem importante aí para o prosseguimento aí do nosso curso, tá? Bom, pessoal, ao passar aí por uma carga, né, instalada em um circuito, a corrente elétrica ela produz, né, entre outros efeitos, calor, luz e movimento. Esses efeitos eles são denominados de trabalho. O trabalho, né, de transformação de energia elétrica em outra forma de energia é realizado pelo consumidor, né, pela carga no caso. Ao transformar a energia elétrica, o consumidor realiza um trabalho elétrico, né? O tipo de trabalho depende da natureza do consumidor de energia. Um aquecedor, por exemplo, produz calor, uma lâmpada luz, um ventilador movimento. Nesse caso aqui da lâmpada, né, ela também produz aí uma certa quantidade de calor, né? A gente viu bastante disso lá nas primeiras aulas, né, mas agora a gente vai falar aí da potência em específico. E eu vou aproveitar também para esclarecer. Lembra lá naquela aula em que a gente fez uma aula prática e eu falei do resistor, né? Que a gente teria aí que desligar rapidamente a fonte e eu ia explicar por que depois, né? Então chegou aí a hora, né? Bom, pessoal, a capacidade de cada consumidor aí de produzir trabalho, né, em determinado tempo, a partir da energia elétrica, é chamada de potência elétrica. Ela é representada pela seguinte fórmula. Então a gente tem aí o P, né, igual a tal dividido por T, né, onde P é a potência, aquele símbolo ali lê-se tal, né, em Tzinho, e o trabalho é T, o tempo, né. Então, para a gente dimensionar aí corretamente cada componente, né, em um circuito elétrico, é preciso conhecer a sua potência. Pessoal, o porquê, né, que eu desliguei rapidamente a fonte naquela aula, foi proposital, já foi para deixar um gancho para cá, porque existe ali uma outra grandeza, né, que é a grandeza de potência, em que nas contas, como a gente ainda não estava falando disso, não foi levado em consideração, tá? Mas o resistor, ele tem aí a capacidade, né, de produzir trabalho. E no caso, ele esquenta, certo? Então, com uma tensão e uma corrente aplicada nele, ele produz esse trabalho, ele emite aí uma certa potência, né? E ele tem uma potência nominal que não pode ser excedida. Então, com aquela configuração de circuito, né, com aquela tensão e aquela corrente, aquela resistência do resistor, a gente estava ali excedendo a potência dele. Então, ele estava esquentando além do que ele consegue manter ali. Então, provavelmente, se eu deixasse ligado,
o componente ele iria aí se danificar. Mas a gente vai entender como que eu sei disso e como que vocês também vão aprender a calcular isso aí e descobrir se o seu componente aguenta aquela corrente, aquela potência ou não, tá? Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho de trabalho elétrico, né? Os circuitos elétricos, eles são montados visando o aproveitamento da energia elétrica. Nesses circuitos, a energia elétrica é convertida em calor, luz e movimento. Isso significa que o trabalho elétrico ele pode gerar, né, os seguintes efeitos. Efeito calorífico, né? Nos fogões, chuveiros, aquecedores, a energia elétrica ela se converte em calor. O efeito luminoso, né? Nas lâmpadas, a energia elétrica converte-se em luz e também uma parcela em calor aí, dependendo das lâmpadas, né? Efeito mecânico, né? Os motores convertem energia elétrica em força motriz, ou seja, em movimento. E aqui a gente vai falar agora sim da potência elétrica, né? Analisando o tipo de carga, como as lâmpadas, por exemplo, vemos que nem todas produzem a mesma quantidade de luz. Umas produzem grandes quantidades de luz e outras pequenas quantidades. Da mesma forma, existem aquecedores que fervem 1 litro de água em 10 minutos e outros que o fazem em apenas 5 minutos. Tanto um quanto o outro aquecedor realizam o mesmo trabalho: aquecer 1 litro de água a temperatura de 100 graus, tá? Então, tanto a lâmpada aqui e o aquecedor, eles fazem aí o seu papel, né? Uma lâmpada, ela emite um pouquinho mais de luz do que a outra, mas as duas acendem. E aqui, no caso dos aquecedores, né? Os dois fervem aí a água a 100 graus, mas um faz mais rápido e o outro demora mais. Então foi o que a gente disse aqui, né? A única diferença é que um deles é mais rápido, realizando o trabalho em menor tempo. A partir da potência, é possível relacionar trabalho elétrico realizado e tempo necessário para sua realização. Então a potência elétrica é, pois, a capacidade de realizar um trabalho numa unidade de tempo a partir da energia elétrica, tá? Então esse aqui é o conceito aí fundamental da nossa potência elétrica, tá? A capacidade de realizar um trabalho numa unidade de tempo a partir da energia elétrica, tá? Então, assim a gente pode afirmar que são de potências diferentes. As lâmpadas que produzem intensidade luminosa diferente. Os aquecedores que levam tempos diferentes para ferver uma mesma quantidade de água. Motores de elevadores, grande potência, e de gravadores, pequena potência. Então a gente tem um motor grande, que consegue mover grandes pesos, né, cargas, e os pequenininhos aí, que nem os de gravadores, toca-fita e tudo mais, tá? A unidade de medida da potência elétrica, né? A potência elétrica ela é uma grandeza e como tal ela pode ser medida. A unidade de medida de potência elétrica é o watt, simbolizado pela letra W maiúsculo, tá? Aqui é interessante que a gente tem aqui um parâmetro, né, do que é um watt, né? Um watt ele corresponde à potência desenvolvida no tempo de 1 segundo em uma carga alimentada por uma tensão de 1 volt, no qual circula uma corrente de 1 ampere. Então a gente tem o nosso circuito aqui, né, com uma bateria geradora de tensão, uma lâmpada aí, né? E essa bateria ela é de 1 volt, está circulando 1 ampere nesse circuito, né? E essa lâmpada está gerando aí 1 watt. A gente está desconsiderando aqui a resistência da lâmpada, tá? A unidade de medida da potência elétrica, watt, tem múltiplos e submúltiplos, como mostra a tabela a seguir. Então a gente tem aí os múltiplos e submúltiplos do watt, né? No caso de múltiplo aí é o quilowatt, né? O kW. E os submúltiplos que a gente vai usar mais aqui na parte da eletrônica, que é o miliwatt e o microwatt, tá? E aqui mais à direita a gente tem o valor em relação ao watt, né? Aí a sua potência. Na conversão de valores usa-se o mesmo sistema de outras medidas. Então a gente tem aqui a nossa reguinha, né? O watt vai aí no meio, né? Na unidade principal. E se você quiser os múltiplos, você faz aí a divisão por 1000 e os submúltiplos a multiplicação por 1000 aí para andar uma casa para a direita ou uma casa para a esquerda, tá?
A determinação da potência de um consumidor em corrente contínua. Aqui que a coisa começa a ficar bem mais interessante, tá, pessoal? A potência elétrica de um consumidor depende da tensão aplicada e da corrente que circula nos seus terminais. Matematicamente, essa relação é representada pela seguinte fórmula, bem simples, bem tranquila, tá? Potência é igual a tensão vezes a corrente. Simples, direto, sem frescuras, sem enrolação. Então você quer saber a potência de um componente aí, você vai pegar a tensão dele e multiplicar pela corrente que está passando ali nele, tá? Então nessa fórmula, V é a tensão, né, entre os terminais do consumidor, expressa em volts, I é a corrente circulante aí no consumidor, expressa em amperes, e P é a potência dissipada expressa em watts, ok? Vamos aqui para um exemplo. Uma lâmpada de lanterna de 6 volts solicita uma corrente de 0,5 amperes das pilhas. Qual a potência da lâmpada? Então a gente vai formular a questão, a gente vai ter o quê? Tensão igual a 6 volts, né? A tensão nos terminais da lâmpada. Então a gente tem uma corrente de 0,5 amperes, né? Que passa aí através da lâmpada. E qual é a potência? Como P é igual a V vezes I, ou potência é igual a tensão vezes a corrente, fica fácil da gente descobrir, né? Potência é igual a 6 volts vezes 0,5 amperes, que é igual a 3 watts. Portanto, a potência é igual a 3 watts dessa lâmpada, tá? A partir dessa fórmula inicial, a gente também obtém facilmente as equações de corrente para o cálculo das 3 grandezas da equação. Desse modo, a gente tem o cálculo da potência quando se dispõe da tensão e da corrente, como a gente já havia falado, que é igual a potência igual a tensão vezes a corrente. O cálculo da corrente quando se dispõe da potência e da tensão, né? Então, a corrente é igual a potência dividido pela tensão. E a gente ainda tem o cálculo da tensão quando se dispõe da potência e da corrente. Então, no caso aqui, é a tensão igual a potência dividido pela corrente. Então, pessoal, a gente tem aqui mais um triângulo, né? A gente tinha aí o triângulo do rei, né? Para as 3 grandezas, no caso da lei de Ohm lá, que eram resistência, tensão e corrente. E aqui a gente tem o triângulo do Pei, né? Que no caso aqui é potência, tensão e corrente. Geralmente a conotação aí que a gente usa na tensão é o E, né? Aqui eu estou usando o V para volts, tá? Bom, vamos continuar então. Muitas vezes é preciso calcular a potência de um consumidor e não se dispõe da tensão e da corrente. Quando não se dispõe da tensão, não é possível calcular a potência pela equação P igual a V vezes I. Essa dificuldade pode ser solucionada com o auxílio da lei de Ohm. Então, pessoal, aqui a gente tem a fórmula básica, né? Que é a potência igual a tensão vezes a corrente. Se a gente não tem o valor da tensão desse componente, a gente pode aí fazer um cálculo com a lei de Ohm e a gente vai descobrir aí a potência. Como que a gente vai fazer isso? Para facilitar aí a análise, né, denomina-se a fórmula da primeira lei de Ohm, ou seja, tensão igual a resistência vezes a corrente, da equação 1, e a fórmula da potência, ou seja, potência igual a tensão vezes a corrente, da equação 2, tá? Em seguida, a gente substitui o V da equação 2 pela definição de V da equação 1. Ficou meio confuso, mas a gente vai entender agora como que funciona, tá? Então a gente tem aqui a equação 1, né, que é da lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes a corrente. E a equação 2, né, que é potência igual a tensão vezes a corrente. Então, como vocês podem ver aí na imagem, a gente simplesmente vai fazer o quê? A gente vai pegar nessa segunda equação, esse V que está marcado, a gente vai remover ele e vai substituir por R vezes I, ok? Então, assim sendo, a gente pode dizer que potência é igual a R vezes I, ou potência é igual a R vezes I ao quadrado, ok? Acho que ficou tranquilo, deu para visualizar aí, pessoal. Qualquer coisa, o grupo tá lá, só entrar em contato, tá?
Pode-se realizar o mesmo tipo de dedução para obter uma equação que permita determinar a potência a partir da tensão e resistência, ou seja, quando você não tem a corrente, tá? Então, corrente é igual a tensão dividido pela resistência da equação 1, a potência é igual a tensão vezes a corrente da equação 2, ok? Então, fazendo aí a substituição, a gente tem o quê? Potência é igual a tensão vezes a tensão dividido pela resistência, ok? Que é aí a nossa equação 1. Ela também pode ser escrita da seguinte maneira: potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. A partir das equações básicas, é possível obter outras equações por meio de operações matemáticas. Então a gente tem aqui as fórmulas básicas, né? Que é potência igual a R vezes I ao quadrado. A gente pode desmembrar ela aí em mais duas, né? Para a gente obter a resistência e a corrente. Então a gente tem R é igual a P dividido por I ao quadrado. E I é igual a raiz de P dividido por R. E a gente ainda tem a segunda fórmula básica aqui, que é P igual a tensão ao quadrado dividido por R. Vai se derivar em duas, né? Então a tensão é igual a raiz de P vezes R. Ou R é igual a tensão ao quadrado dividido por P. Isso aqui ficou tudo meio confuso, é muita fórmula para se decorar. Mas depois eu vou deixar um mapinha aqui para vocês, que vai ter aí todas as derivações. Então, quando você não tiver determinado valor aí e você quiser determinar algum outro, é só você olhar nesse mapa e você vai ver qual que é a fórmula que você vai precisar usar. Tranquilo? Não estou pedindo para vocês decorarem nada disso aqui, só estou mostrando para vocês verem que existe e quando vocês precisarem, vocês consultam o mapa, tá? Então a gente vai fazer aqui alguns exemplos, né, de como se utilizar as equações para determinar a potência. No exemplo 1, um aquecedor elétrico tem uma resistência de 8 ohms e solicita uma corrente de 10 amperes, ok? Qual é a sua potência? Formulando a questão, a gente vai ter aí corrente igual a 10 amperes, resistência igual a 8 ohms. Qual é a potência? Então, pessoal, aplicando a fórmula aqui, a gente vai ter potência é igual a corrente ao quadrado vezes R, né? E a gente vai ter, então, potência é igual a 100 vezes 8, que é igual a 800 watts, ok? Aqui no nosso segundo exemplo, a gente tem aí um isqueiro de automóvel, né? Ele funciona aí com 12 volts da bateria. E sabendo que a resistência do isqueiro é de 3 ohms, a gente vai calcular aí a potência dissipada, né? Então, mais uma vez, a gente não tem a corrente, né, da fórmula principal, mas a gente tem a resistência aí na lei de Ohm, né? Então, a tensão é igual a 12 volts, a resistência é igual a 3 ohms, qual é a potência? A gente vai aplicar aí a fórmula, né? Potência é igual a tensão ao quadrado dividido por R, que é aí a nossa definição da lei de Ohm, né, para corrente. E então, potência é igual a 12 ao quadrado dividido por 3, que é igual a 48 watts. Só confirmar aí na calculadora, tá? Acho que é bem tranquilo, né? Só substituir os valores nas fórmulas que fica bem fácil de calcular. Então aí pra gente simplificar, né? A gente pode seguir o seguinte mapa aí para calcular qualquer grandeza a partir de outras duas leis de Ohm, tá? Então esse aqui é o mapinha que eu falei para vocês que eu ia deixar. Então, você aí tem o cálculo da tensão, da resistência, corrente e potência, né? E você tem aí todas as variações das fórmulas aí para você calcular qualquer uma delas, tá? Se não tem um valor, você pode aí usar o outro. A questão aqui é que você sempre vai precisar de dois valores para calcular um terceiro, entendeu? Tendo qualquer um dos outros dois valores, você consegue aí calcular qualquer um desses quatro, tá? Tranquilo? O mapinha tá aqui, o documento vai estar aí disponível para vocês aí, para quem acessar o site Baú da Tecnologia, vai estar aí na descrição da aula, tá? E a gente ainda tem aqui um assunto de potência nominal, né? Certos aparelhos como chuveiros, lâmpadas e motores, eles têm uma característica particular, né? O seu funcionamento obedece a uma tensão previamente estabelecida. Assim, existem chuveiros para 110 volts ou 220 volts, lâmpadas para 6 volts, 12 volts,
110 volts, 220 volts e outras tensões. Motores para 110 volts, 220 volts, 380 volts, 760 volts e outras. Essa tensão para a qual esses consumidores são fabricados chama-se tensão nominal. E por isso os consumidores que apresentam tais características devem sempre ser ligados na tensão correta, normalmente especificada no seu corpo. A gente também tem nessa relação, né, de tensão nominal, a gente vai ter aí a potência nominal, que também vem aí no corpo dos componentes e tudo mais, né, das cargas em si. Então aqui no caso da lâmpada, né, a gente tem aí os 110 volts, 60 watts, tá? Quando esses aparelhos eles são ligados corretamente, né, a quantidade de calor, luz ou movimento produzida é exatamente aquela para a qual foram projetados. Por exemplo, uma lâmpada de 110 volts de 60 watts, ela ligada corretamente em 110 volts, ela vai produzir 60 watts entre luz e calor, ok? A lâmpada, nesse caso, está dissipando a sua potência nominal, ou seja, a potência para a qual ela foi fabricada. Entendeu? Acho que ficou tranquilo, né? Enquanto uma lâmpada aquecedora ou motor trabalha dissipando sua potência nominal, sua condição de funcionamento é a ideal. Então, ele não pode dissipar nem mais e nem menos aí, porque senão você está tendo desperdício. O limite de dissipação de potência há um grande número de componentes eletrônicos que se caracteriza por não ter uma tensão de funcionamento especificada. Esses componentes podem funcionar com os mais diversos valores de tensão. É o caso dos resistores, que não trazem nenhuma referência quanto à tensão nominal de funcionamento. Então, voltando àquela história lá do nosso resistor daquela aula, um resistor ele não é obrigado a funcionar em uma determinada tensão. Eu posso ligar ele 1 volt, 3 volts, 5 volts, entendeu? E em função dessa tensão variável, ele também vai ter aí uma corrente variável e, por consequência, uma potência variável. Então, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? A gente pode calcular qualquer potência dissipada por um resistor ligado a uma fonte geradora. Então, a gente vai tomar como exemplo aqui um circuito apresentado na figura a seguir. Então, a gente tem aí uma fonte de 10 volts, né? E um resistor aí de 100 ohms. Então, qual que é a potência dele? Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. No caso, 10 ao quadrado dividido por 100 ohms. Que é igual a 100 dividido por 100, que é igual a 1 watt de potência, tá? Como o resistor não produz luz ou movimento, essa potência é dissipada na forma de calor, que aquece o componente. Então, por isso é necessário verificar se a quantidade de calor produzida pelo resistor não é excessiva a ponto de danificá-lo. Então, desse modo, a gente pode estabelecer a seguinte relação. Maior potência dissipada é igual a maior aquecimento. E menor potência dissipada é igual a menor aquecimento, tá? Portanto, se a dissipação de potência for limitada, a produção de calor também o será. Então, se você limitar aí a potência que vai correr numa resistência, por exemplo, você pode controlar aí a quantidade de calor que ela vai dissipar, tá? A questão aqui é que eu quero trazer vocês de volta lá para aquela aula, é que vamos pegar esse exemplo que a gente deu aqui, tá? No caso de 10 volts com 100 ohms de resistência. Esse resistor ele vai produzir uma potência de 1 watt. Geralmente, esses resistores mais baratinhos, que a gente compra, os mais comuns do mercado, eles são projetados para aguentar aí 1/4 de watt de potência, tá? Então, nesse caso do exemplo, ele estaria dissipando 3 vezes mais potência do que ele foi feito para aguentar. Então, certamente ele iria queimar, tá? E é o que ia acontecer também lá no caso daqueles exemplos. Se vocês lembrarem bem, se eu não me engano, eu estava usando uma fonte de 9 volts e a resistência era 220 ohms, alguma coisa assim, em um dos exemplos. E a corrente elétrica, ela era de 0,04 amperes, né? 40 miliamperes. Se a gente fizer o cálculo aí, se eu não me engano, ele ia ultrapassar esses 250 miliwatts aí de potência do
do nosso resistor e ele ia queimar. Por isso que eu falei que tinha que desligar rápido aí, que era só pra gente mostrar o teste aí de consumo, tá? Pessoal, essa aula vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal Baú da Tecnologia, deixar o like no vídeo, que ajuda bastante a gente, tá? É a forma aí mais fácil de vocês ajudarem a gente a divulgar o nosso conteúdo. É curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo, tá? E eu queria agradecer mesmo aí para todo mundo que assistiu, tá? Fiquem bem. As próximas aulas, deixa eu dar até uma olhada aqui. A gente vai falar aí de eletromagnetismo, tá? Depois a gente vai entrar em mais uma parte de corrente alternada e tudo mais, tá? Então, pessoal, fiquem bem, aguardem a próxima e se ficou alguma dúvida, passem lá no grupo que eu respondo, tá? Até mais, pessoal. Fui!